A santa paz de Deus, que a paz, o amor, a graça e as bênçãos do Senhor estejam aqui junto conosco e que nós também estejamos em comunhão com o Senhor para cumprir com o nosso propósito de fazermos a leitura diária da Bíblia. Todos os dias, com a graça e a bênção do Senhor, nós estudamos um capítulo da Bíblia, meditamos no ensinamento que o Senhor tem nos dado e grande tem sido a alegria do nosso coração. Hoje, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, nós vamos fazer a leitura do livro 1 de Reis, capítulo 16, um capítulo importantíssimo. Vamos ver a ascensão e a derrota de alguns reis, a morte, na realidade, de alguns reis. E o mais importante está lá no final, que nós vamos começar a falar sobre o rei Acabe. E os próximos capítulos do livro 1 de Reis vai ser justamente sobre esse reinado de Acabe. Nós vamos falar também sobre o profeta Elias. Então presta bastante atenção hoje para que você tenha a introdução do que vai acontecer nos próximos capítulos. Mas, antes de começarmos, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, aproveita bem rapidinho, clica na palavra inscrever-se, clica na palavra todas para ativar todas as notificações. Todo dia, quando o vídeo for postado, você vai receber a notificação que chegou a hora de cumprirmos com a nossa rotina espiritual. Deixa também os seus comentários, compartilha com seus amigos, com seus familiares e não se esqueça das crianças, por favor. Evangelizar é um privilégio que nós temos e também uma ordem deixada por Cristo Jesus. Glórias a Deus. Antes de começarmos o verso 1 do capítulo 16, vamos só relembrar o último verso do capítulo 15, que fala sobre o rei Baasa. Diz assim: No ano 3º de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre todo Israel em Tirza e reinou 24 anos. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor e andou no caminho de Jeroboão e no seu pecado com que tinha feito pecar a todo Israel. O que eu quero deixar para vocês é que nós sempre vamos estar vendo a ascensão de um rei ou a morte de um rei e vai estar falando sobre qual é o ano do reinado do outro lado. Então, se for Israel, vai falar de Judá. Se for o rei de Judá, vai estar falando o ano do reinado de Israel. Para que vocês tenham ideia, nós vamos falar aqui de um único rei de Judá, que vai ser o rei Asa. Ele vai governar durante 41 anos, ele anda em retidão com o Senhor, ele ama o Senhor e o reinado dele é próspero. Ele é neto de Roboão, bisneto de Salomão. E o reinado dele vai ser longo e próspero. Em contrapartida, em Israel vai ter muitos reis. Para que vocês tenham ideia, só nesse capítulo nós vamos ter o rei Baasa, que nós falamos, reinou 24 anos. Depois vai ter o filho dele, Elá, que vai reinar apenas 2 anos, porque ele vai ser golpeado, vai ser assassinado por um dos servos dele, chamado Zimri. Zimri, ele deseja se tornar o próximo rei de Israel. Então, no momento onde o rei lá está embriagado, ele estava ali bebendo com outro servo dele, ele chega e mata ele. Mas o reinado dele dura apenas 7 dias, porque o exército de Israel estava fora. Quando o exército volta, e eles entendem que ele foi assassinado, o rei foi assassinado, e que o assassino é o novo rei, eles se revoltam contra Zimri, e ali eles vão matar a Zimri. Quando ele se vê nessa posição, que ele vai ser morto, ele entra no palácio, no local secreto, e ateia fogo no palácio. Porém, ele morre queimado. Então, o reinado dele é de apenas 7 dias. Como em Israel não era passado de pai para filho, porque existiam muitos esses golpes, então o próprio povo levantou um rei chamado Omri para ser o próximo rei de Israel. Esse Omri, ele era capitão do exército, porém o povo ficou meio dividido, se era Omri ou então se era um outro servo chamado Tibni, mas o lado que estava com Omri prevaleceu e ele vai reinar por 12 anos. Nesse momento onde Omri é levantado como rei de Israel, a capital deles ainda é a cidade de Tirza. Assim como Jerusalém é para o reinado de Judá, Tirza era a capital de Israel. Somente depois de 6 anos reinando como rei de Israel, na cidade de Tirza, então que Omri vai comprar as terras de Samaria e fazer de Samaria a capital de
Israel. Ele vai reinar por 12 anos e ele vai morrer e vai subir no lugar dele o filho dele chamado Acabe. Mas um fato interessante, importante de nós falarmos aqui sobre Israel é que Israel teve 19 reis, assim como Judá também vai ter 19 reis. Mas os reis de Israel foram 19 reis maus. Todos os reis se levantaram em Israel, todos os reis foram contra o Deus verdadeiro, não andaram nos seus estatutos, adoraram outros deuses. Contrário de Judá, levantaram-se 19 reis, nós vamos estudar isso também no livro de Reis, 2 de Reis, porém 7 reis andaram nos mandamentos e estatutos do Senhor, o primeiro deles aqui é Asa. E para todos os reis de Israel nós vamos ver uma frase se repetir que diz: e fez o que era mal aos olhos do Senhor mais que qualquer outro rei. Isso quer dizer que a cada rei que se levantava em Israel, ele conseguia ser pior ainda do que o rei anterior. Mas falando de Acabe, verso 29 diz: e Acabe, filho de Omri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º do rei Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Omri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Omri, que parecia mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E por que Acabe fez muito pior do que os outros reis? Justamente pela mulher que ele escolhe para ser a sua esposa. Diz assim, verso 31. E sucedeu que ainda tomou por mulher a Jezebel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e se curvou diante dele e levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar o Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Amém, glórias a Deus. Jezabel, nós vamos estudar mais capítulos a respeito dela, outros capítulos nós vamos estudar sobre Jezabel, mas para que vocês tenham uma noção assim, até fiz uma anotação, sempre que eu estou estudando eu acabo anotando, os adjetivos que Jezabel tem sobre a personalidade dela. Diz que ela é totalmente intolerante, idólatra, dominadora, manipuladora, impulsiva, muito sedutora, uma mulher muito bonita, muito sedutora, totalmente cruel, e as suas vontades eram ordens acima de qualquer outra coisa. O que ela queria tinha que prevalecer sempre. Quando Jezabel não é nem esposa ainda de Acabe, quando ela chega no palácio deles, que eles se conhecem, e aí ele se apaixona por ela, uma mulher muito bonita, uma personalidade muito forte, ele fica realmente enfeitiçado por ela. Antes de ter a festa do casamento deles, ela já estava mandando no reinado dele e ela já tinha falado que ia fazer já o altar para Baal, já colocar lá os postes, os ídolos, porque ela veio numa comitiva com 900 profetas de Baal. Eram 450 de Baal, 450 desses outros deuses, desses postes. Então ela tinha uma comitiva gigantesca quando ela veio para o reinado de Acabe. E Acabe, que conhecia o Deus de Israel, conhecia os mandamentos do Senhor, se desvia totalmente do caminho e faz ainda pior do que Jeroboão fez, porque ele passa a adorar ao rei Baal. Irmãos, no próximo capítulo que nós vamos ler amanhã, capítulo 17, nós vamos estudar sobre o profeta Elias e o que o Senhor diz para Acabe através do profeta Elias. Vai ser muito interessante esses próximos capítulos, então assim, olha, não perca, por favor, porque faz muita diferença em entender esses próximos capítulos finais de 1 de Reis. Glórias a Deus. Então, só para recapitular, nós continuamos com o rei Asa, o rei bom em Judá, e trocamos 4 reis em Israel, e agora vai subir Acabe, e nós vamos continuar estudando sobre Acabe. Certo? Louvado seja Deus. Vamos orar e agradecer ao Senhor por esse entendimento tão maravilhoso, pelo estudo da Bíblia e pela força que o Senhor tem nos dado diariamente. Glórias a Deus. Nosso Deus e nosso amado Pai, mais um dia, Senhor, queremos te agradecer pela força que tem nos dado, por ter aberto o nosso entendimento,
por ter aumentado a nossa fé e nos feito, Pai, participar da Tua Palavra, a Bíblia Sagrada. Senhor, Tu bem conheces qual é a necessidade de cada filho Teu, por isso nós vamos pedir pela Tua misericórdia, pela Tua benevolência, que o Senhor possa atender a cada filho Teu, para que eles possam glorificar o Teu nome, Senhor, cantando as vitórias e as obras feitas em suas vidas. Por tudo nós te agradecemos, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina eternamente. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Por tudo Deus seja louvado. Muito obrigada pela sua companhia. Deus te abençoe grandemente. Eu te espero amanhã para mais uma leitura diária da Bíblia. Um beijo. Tchau, tchau.